Neto, mais cedo eu anunciei aqui que ia bater um papo e nós íamos falar de um assunto super importante que é a questão do Corpo de Bombeiros. E nós temos agora um novo comando, o Comando Regional do Corpo de Bombeiro, Coronel José Manuel Almeida Lusquinhos. Acertei? Acertou. Acertei. Satisfação, Coronel, ter o senhor aqui em nossa região, comandando aí o 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Satisfação é minha. Obrigado pelo espaço, Vila. Bom dia aos ouvintes aí do Tabuleiro, né? É uma felicidade enorme estar aqui servindo aqui ao extremo sul aqui da Bahia. O senhor assume essa uma regional, né? E parece que é um negócio grandioso. Tô vendo aqui, Rômulo mandou aqui a lista de cidades, e é grande, gente. Itabuna, Valença, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jiquié, Teixeira de Freitas. Se juntar tudo aqui, dá 1 milhão de pessoas. Em torno disso, talvez disso. Não, a região toda tem 4 milhões e... 4 milhões. E 400 toda a sua área? Toda a minha área, quase um terço mesmo? da Bahia. A gente pega aqui um total de 160 municípios. Né? Ah, verdade, eu fiz tem a conta das cidades. Cidades. Agora nós temos cidades. 16 unidades, né? Total de 800 e poucos bombeiros sob nosso comando, 814 mais precisamente. E nós pegamos de Veracruz até o extremo sul, contando com a região de Jequié, da Ipiaú, também temos quartel lá, Conquista, Guanambi. Então é uma região realmente grande. É o maior comando hoje da Bahia, será? Eu acredito, se não for o maior, um dos maiores. Porque assim, tem um comando da capital, né? Sim. Nós temos o comando do Oeste, que é pequeno, tem 3 batalhões só. E o do Leste, que também são poucos batalhões, né? Acho que são uns 4. Nós somos 6 batalhões aqui no total. Realmente o comando é bem... E o seu efetivo? É isso. O efetivo total todo dos batalhões dá em torno de 814 homens. É o suficiente, Coronel, para essa área? O senhor falou em torno de 4 milhões de pessoas. Hoje o bombeiro, ele segue crescendo, né? Desde que se separou da polícia com o governador Jacques Wagner, teve essa percepção e separou, o bombeiro vem crescendo a galope, né? Então, nós estamos, no nosso plano estratégico, né, temos como uma das metas a gente capilarizar ainda mais o bombeiro para a sociedade. Então, cada vez mais municípios estão ganhando quartéis de bombeiro. O último agora foi em Itamaraju, inclusive na nossa região, né? Depois daquela tragédia que teve lá. Sim. E a gente segue fazendo o nosso plano orçamentário todo ano, é cada vez mais ter 2, 3 quartéis por ano. É um processo. Não adianta a gente crescer sem qualidade, né? O bombeiro é uma tropa quartelada, tem algumas coisas diferentes, se comporta diferente que a polícia, digamos assim, né? Tem algumas particularidades, de maneira que a gente tem que crescer com qualidade, com um aquartelamento bem feito. Nossos equipamentos são mais caros. O governo do estado, o comandante-geral através do comandante-geral está feito muito investimento, né? Na compra de equipamentos, caminhões, né? Então imagine você que não é só colocar o homem, a gente precisa ter um caminhão, um caminhão desse é caro, nós temos que ter alguns equipamentos como desencarceradores, né? Compressores, para o nosso EPI, para toda a tropa. Então, e o treinamento do bombeiro especificamente também é um pouco mais demorado, porque é uma coisa muito específica. Imagine, eu costumo dizer que quando o cidadão não sabe quem chamar, chama o bombeiro, porque a gente pega um gato no telhado, mas a gente tira uma pessoa da ferragem, a gente tem um salvamento aquático, que nós temos uma costa, é uma particularidade nossa, inclusive, né? Uma costa muito extensa. Nós temos também a atividade de APH, né? E próprio incêndio florestal, incêndio urbano. Então é uma quantidade de equipamento e de treinamento muito grande. Eu vi que agora, recentemente, a Coelba fez as bobagens aí e acabou deixando um fio ali na ponte, né? E foi o Corpo de Bombeiros que foi lá socorrer, né? Numa operação, foi o Corpo de Bombeiros que foi lá. Isso é comum. Então, imagine, tem ocorrências tão, assim, inusitadas, né? Tirar cobra de dentro de motor de carro, né? Animal silvestre, captura de jacaré, até de onça, nós tivemos oportunidade.
Isso aí é comum em uma grande cidade, né, como Ilhéus. Comum a gente atender esse tipo de coisa. Fora o área rural, né? Sim. Nós temos aqui uma grande quantidade de apartamentos que estão sendo construídos. Quantidade muito grande. E a cada dia tem um lançamento novo, que são milhares e milhares de apartamentos. Falando aqui de VCB. Qual é o papel do Corpo de Bombeiros nessas unidades que estão sendo construídas, nesses prédios, na questão da VCB? A gente tem o compromisso de fiscalizar, né, para ver se as edificações estão seguras, né, no sentido de segurança contra incêndio e pânico. A gente não trabalha na parte estrutural do prédio, mas sim na parte de segurança contra incêndio e pânico. Isso quer dizer o quê? Que os prédios têm que ter os sistemas, né, que em caso de ter um sinistro, a gente consiga tirar as pessoas com vida, a gente consiga ter acesso para apagar o incêndio, ou com as nossas viaturas, com o nosso pessoal, inclusive com os sistemas do próprio prédio. Então eu vejo aqui na região sul, principalmente, né, pouco tempo que eu tenho aqui, realmente é muito pouco, acho que não tem nenhum mês, mas assim, eu já vi que a cidade se verticaliza muito, né? Então cada prédio daquele tem que ter o seu sistema contra incêndio, a sua reserva técnica de água, né, para, em caso de ter um sinistro, facilitar a saída do pessoal com segurança. Aí é placa de saída de emergência, porta contra fogo, né, que segura a fumaça. E cada prédio tem sua particularidade. Então, uma loja de colchões não é a mesma coisa de uma loja de parafuso, né? A carga de incêndio é maior. Então, né, uma central de distribuição de gás já tem outros sistemas que a gente exige. Então, a gente tem uma legislação técnica, inclusive, e a gente busca fiscalizar e orientar os engenheiros, né, fazendo uma avaliação do projeto, que a gente pega o projeto, analisa, e aí a gente emite um documento chamado ACP, Atestado de Conformidade do Projeto, e logo depois a gente faz a vistoria para ver se o projeto foi executado conforme foi aprovado. Então, os dois grandes serviços que o bombeiro faz. E a fiscalização, né? Nós temos eventos temporários também, que preocupam a gente, com palco, algumas estruturas que pode gerar algum sinistro, e a gente tem essa preocupação. Emitimos também a VCB de estruturas temporárias, né? Então, essa parte é muito importante, Vila, do Corpo de Bombeiro, porque ela garante que, primeiro, salva vidas, né? Segundo, que garante que o serviço seja feito com mais eficiência. Eu tive a oportunidade de montar o Corpo de Bombeiro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, ainda como tenente-coronel, major e tenente-coronel, e observei que lá, quando começou a gente fazer a fiscalização, quando tinha um incêndio em um comércio que estava com seu sistema contra incêndio ok, o próprio funcionário apagava, porque tinha um alarme, o próprio funcionário era treinado para pegar o extintor que estava ali alocado na parede, apagava, a gente pegava um rescaldo, era uma coisa simples, ele não tinha perda de material. E quando tinha o mesmo incêndio, às vezes na mesma rua, com a mesma loja, mesmo tamanho, e não tinha o sistema, pegava fogo todo, a gente tinha que chegar lá, jogar 6.000 litros de água, né? Perdia todo o estoque dele, era capaz até pegar na loja vizinha. Então, realmente, o sistema faz uma diferença enorme, né? O senhor falou há pouco que o governo tem feito investimentos nos bombeiros e tem adquirido caminhões. No caso de Ilhéus, a cada lançamento a gente tem um prédio mais alto. Me parece que foi lançado um de 23 andares, coisa assim. Nós temos capacidade hoje, o Corpo de Bombeiro, caso aconteça um sinistro, de chegar no 23º andar? É isso. Esses prédios muito grandes, a gente não tem escada que chega até lá em cima. Isso aí o próprio prédio tem um sistema, né? Então você vê que você entra em um prédio desse, você vai ver aqueles hidrantes de parede. Né? Então, aqueles hidrantes de parede, ele é ligado a uma reserva técnica de água, com a bomba, né? Para você fazer o combate, vamos supor que seja no 20º andar, o combate lá em cima, né? E se acabar a reserva técnica, ele tem um recalque, que você chega no passeio, em frente ao prédio, você vai ver uma tampa de ferro, ali é o recalque. Ali a gente conecta o nosso caminhão ali com a nossa bomba, né? Alimenta o sistema do prédio e nossos bombeiros sobem pela escada com equipamento de proteção respiratória, por causa de fumaça, eles têm treinamento para isso, e realizam o combate lá em cima. É assim que é feito.
né? Não existe no mundo, os prédios hoje estão enormes, né? Não tem como chegar. Então, por isso que nesses prédios, principalmente os mais novos, né, que são bem altos, a gente precisa ter atenção quanto ao sistema. O sistema está bem dimensionado para a edificação. Porque o combate é feito dessa maneira. Qual é a atenção que nós temos? Se tem local para parar o caminhão, no local do recalque, né? Nossos caminhões são pesados, né? Então tem que ver qual é o piso que está ali para o caminhão conseguir entrar e manobrar. Porque a dinâmica de um grande incêndio desse, de uma edificação dessa, é usar a reserva técnica do prédio, depois o nosso caminhão encostar com 8.000, 6.000 litros, esgotou aquela água ali, entra o novo caminhão e a gente tem todo um método de logística para atuar nessas ocorrências. Então, é fundamental que o prédio esteja de acordo com a nossa legislação, que vai desde do bocal do recalque a tudo que você pode imaginar para ser compatível com nossos equipamentos, inclusive. Muito bem, porque às vezes a gente vê uns lançamentos desses assim, e aí eu estava pensando, né, quando eu soube que ia entrevistar, ia bater papo com o senhor, falei, a gente precisa trazer essa informação para quem está em casa, para quem, Claro. quem vai comprar um apartamento, para quem já mora nesses apartamentos, até ter uma tranquilidade. Os nossos prédios, os que estão sendo construídos, hoje tem toda essa estrutura. Se não tiver essa estrutura, o AVCB não é aprovado. Seria isso? Não é aprovado e, naturalmente, a prefeitura não vai dar o ABITS, né? E outra coisa, ele é anual, né? Então você tem que estar com esse sistema. Você botou o extintor ali, o extintor perde a validade. Então você tem que estar mantendo o sistema funcionando. Só tem o sistema, mas o sistema fica ali, a bomba não é ligada, estraga a bomba, aí perde a pressão, na hora que você vai precisar, não tem. Então você tem que ter o sistema atualizado. Né? Essa questão de hidrantes na cidade, é dado manutenção, é o corpo de bombeiros que dá manutenção desses hidrantes ou não? Aí é a concessionária. Né? Mas os senhores fiscalizam também a concessionária para que esses hidrantes estejam na verdade, a gente verifica quais são os hidrantes que estão funcionando, até porque quando tem um incêndio, a gente vai captar água para recompor água no lugar mais próximo, né? Sim. Então a gente vê. Se algum hidrante não tiver água, não tiver pressão, a gente aí comunica para eles botarem vai em lá atividade. Mas não é a gente que faz, aí o hidrante público é a concessionária. É uma grande dificuldade nossa em todo o interior da Bahia, né? Eu sou na minha carreira eu tive a oportunidade de comandar durante 5 anos a região de Barreiras, Itaberaba, já fui subcomandante de Jequié também, conheço bem o interior da Bahia e já comandei algumas unidades na capital também. Né? A dificuldade nossa no interior é justamente isso, essa rede de hidrantes é bem precária, digamos assim, é bem anêmica, né? Mas a gente vai negociando à medida que vai melhorando. O Corpo de Bombeiros é um processo, entendeu, Vila? Não pode processo. notificar, então, a Embasa, porque já que a Embasa é responsável por esses hidrantes, a manutenção desses hidrantes. A gente notifica, a gente avisa a necessidade, mas assim, tem que entender também que a colocação de hidrante não é daqui para ali, né? Você precisa ter uma previsão orçamentária para você montar isso, a empresa pede prazo. E é um processo, como eu estava dizendo, não é uma coisa que vai daqui para amanhã a gente vai fazer. Então, já melhoramos muito, né? Nós também hoje temos muitas viaturas, tem muitos caminhões, então nossa reserva técnica em cada cidade dessa é grande, né? Nossos quartéis têm suprimento de água suficiente, então a gente consegue atender bem. Mas a gente segue, principalmente nas grandes cidades, perseguindo esse ideal, né? O dia a dia. Prédios históricos, nós temos muitos aqui. Tem uma unidade aqui em Ilhéus, ali, que a gente fala sempre aqui, tem uma árvore gigante, o palacete. Dê uma olhadinha, Fê. Aqui no centro da cidade, um palacete que cresceu uma árvore. Ali, com certeza, quando aquela árvore cair, vai levar a parte da parede, né? Que é um prédio centenário. Já o prédio está em ruínas. Conselheiro Dantas. Fica na rua, rua Conselheiro Dantas. E... É o palacete. Ele foi ex-ministro do Coronel Aurelino... Pronto, Aureliano, desculpa. Aureliano Brandão Pinto. Aureliano Pinto. Não, Aureliano Brandão. Quem falou que não tem um Pinto, não. É parente dele.
É parente dele. Ele falou que não tem, não, lá. Então... Sede da Marinha Mercante. Foi. Sede da Marinha Mercante. É um prédio centenário, já não está mais habitado, está no centro da cidade. Recentemente, na Avenida 2 de Julho, caiu também um outro palacete. Desabou, a frente está lá até hoje. Cercaram, mas caiu. Esse tipo de ocorrência com esses prédios antigos ocorre quando não tem manutenção. Esse que nós estamos falando, da Coronel Pessoa, não. É na Coronel Pessoa que nós falamos aí agora, aqui no centro da cidade. Coronel Aureliano Brandão. Pronto. Esse palacete, que está na iminência realmente de cair, porque a árvore que está lá só cresce. Ele também parece que no segundo andar, e só cresce. E já está... pressionando a parede. Tá pressionando aquilo a parede pode realmente cair, pode machucar alguém. No que local, é o carro e o local movimentado. Tem clínicas, tem supermercado, tem um grande volume de pessoas que circulam por aí. É também uma preocupação do Corpo de Bombeiros, porque se der um BO ali, a turma vai chamar o Corpo de Bombeiros para tomar conta. Então, com Vila, certeza. Vila, você usou a palavra correta. É uma preocupação nossa, sim. Até porque quando existe colapsar qualquer estrutura dessa, histórica, a gente acaba atuando, né? No sentido de atender as possíveis vítimas, né? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, a gente trabalha em conjunto. Nossa legislação faz com que a gente fiscalize a parte de segurança contra incêndio, né? A parte estrutural, né? Aí você tem a prefeitura, através da sua defesa civil, Secretaria de Infraestrutura, e nesses casos de prédio histórico, é uma realidade inclusive grande lá em Salvador, você tem o IFAM, também é outro parceiro, entendeu? A poda de árvores normalmente também é prefeitura, ajudamos sim, claro, mas entenda que o espaço urbano é da prefeitura, entendeu? Mas DBO cai na conta de vocês. Claro, mas é que tá, a gente tem que ver como é que tá, porque na realidade a Ilhéus, Itabuna, essa região toda aqui está sob o comando do 4º Batalhão, que é a Tenente Coronel Ana. Vou procurar saber com ela como é que tá. O que nós podemos fazer é notificar, informar, externar nossa preocupação, né? Ela com certeza deve estar atenta a essa situação. Certamente. Não sei se ela consegue e falar com esses parceiros. Agora, se não me engano, o 4º Batalhão está lá. Não é isso? A sede? A sede do 4º? Não, a sede do 4º está em Itabuna. Em Itabuna? E a gente externa a nossa preocupação. Agora é um trabalho conjunto, né? A gente pode ajudar, principalmente na poda. A gente pode, se for um negócio muito complicado, a gente pode levar nossos bombeiros. Tem essa imagem aqui, mas eu acredito não parece ser nada muito complicado não, pela imagem aí. Não, realmente, outras imagens. a gente fala o tempo todo aqui que não tem nada complicado realmente, tem que resolver. E essa foto é uma foto recente, não é isso, Fê? Deve ter o quê? Uma semana? É tombado esse prédio, Vila? É um prédio tombado. Essa foto foi de maio. É de maio, né? Essa foi de maio. Já cresceu mais um pouquinho. Já cresceu. Já cresceu mais um pouquinho. É comum. Não, é isso que eu ia falar. Essa questão de prédio tombado, né? O prédio tombado, o IFAM tombou o prédio. Aí a gente não pode fazer nenhuma intervenção sem autorização, entendeu? E a gente, talvez, eu acho que nem a prefeitura, né? Nem a prefeitura. Então, assim... É aquela questão que entra naquela burocracia de passar pelo conselho. Tem que passar pelo conselho de cultura. Você tem ideia, nós sempre temos acidente lá no Pelourinho por causa disso. O último até foi da igreja. Eu fui para essa ocorrência que vitimou até uma turista, estava engano, de São Paulo, né? Então o telhado estava todo comprometido, porque realmente essas plantas vão entrando, vão destruindo a estrutura vai, colapsa e não era para estar sendo usado, né? Mas aí foge já a atribuição do bombeiro. O bombeiro está ali para alertar e tudo, mas não é uma coisa de segurança contra incêndio, é mais uma coisa estrutural, entendeu? Eu questiono isso, Coronel, porque a gente vê... Recentemente caiu um prédio na Avenida 2 de Julho, né? Um prédio centenário também. E ali a gente está vendo que pode cair. E o volume de pessoas que passam ali é muito grande. É muito grande a quantidade de
de situações que a gente vê risco em potencial, Sim. como você está falando, e é verdade. E a gente sinaliza para outros poderes, né, outras autoridades, porque para que a gente possa agir em conjunto e mitigar esses riscos. Vocês sinalizam entendeu? isso oficialmente? Oficialmente, às vezes até para o Ministério Público. É Ótimo. comum. Os nossos comandos, eles são orientados para fazer isso. Eles estão sempre conversando com as autoridades locais, as lideranças locais, para resolver esses riscos em potenciais. Não é só casarão, não. Em grandes eventos, a gente tem muito problema com risco. A gente vê que o palanque não aguenta aquela quantidade de pessoas, né? O espaço não comporta a quantidade de gente que está entrando naquele evento. Então, eu digo assim, é um troca de figurinha o tempo todo. Esses dias eu não Porque sei se gera foi, preocupação, você está falando. eu não lembro se foi em Ilhéus, no governo de Mário, ou se foi em Itabuna, não recordo, mas o prefeito ia fazer uma grande festa, deu uma entrevista, não, vamos colocar ali tantas mil pessoas. Tipo assim, é importante ele falar que vai colocar tantas mil pessoas, porque o evento dele vai dar uma quantidade grande de gente, perfeito, mas quando você olha o espaço, não dá, né? A quantidade de gente que ele falou que quer colocar. E se realmente conseguir colocar, é colapso, vai colapsar total. É trânsito, o local, o evento, tudo. Mas aí é uma conversa, né? A gente os organizadores do evento, da prefeitura, vai negociar com o corpo de bombeiro, vai aumentar o espaço, diminuir um pouco o público. E às vezes a autoridade fala, mas ela não está afinada realmente com as técnicas, né? Quem está preparando quantos por metro quadrado, entendeu? Zona de escape em caso de um incidente, né? Para ninguém ser pisoteado. Hoje a gente tem que observar também o público idoso, né? Um cadeirante. Então não adianta você entupir o lugar de lugar e no caso de um sinistro, qualquer coisa, um pânico, você ter alguém pisoteado, uma coisa assim, sem necessidade. Não tem uma área de Aí fundo, a gente já coisa pensa parecida. nisso tudo, né? E às vezes a autoridade não tá a par de tudo que a gente tá pensando por trás daquele evento. Pensa na festa, na quantidade de gente. É natural. A mídia que vai ser feita, tudo direitinho, mas realmente, tecnicamente, você tem que ter uma turma que pensa tem a nisso. turma de engenharia, né, que troca figurinha com a gente o tempo todo. Então, o processo é feito dessa maneira. O cidadão pode ficar tranquilo que a gente está atento a isso aí. A gente está atento. Então, toda vez que vem uma VCB, os nossos técnicos, os nossos bombeiros, eles vão lá questionar algumas coisas, pontuar alguns problemas, entendeu? Para serem corrigidos, né? Isso aí a gente está sempre... É o nosso dia a dia. A gente trabalha mais nisso, né, do que atendendo a ocorrência. Essa parte, digamos assim, a gente costuma dizer preventiva, a gente trabalha muito mais, né? Até os dados aqui de ocorrências... deixa eu ver, meu Deus. Que você vai ver que você vê de um total de 7 mil ocorrências, né? Só de prevenção, né? E a parte de vistorias é mais da metade, né? De toda a região. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso setor de vistoria, nosso setor de análise técnica, ele é muito... Ele trabalha todo dia. Às vezes a turma que está indo para a ocorrência está no quartel treinando, fazendo um treinamento, né, limpando o equipamento, não está atuando na área, mas o nosso pessoal está atuando. Está atuando. Porque para evitar os grandes sinistros. Exatamente, porque a gente faz... Os grandes e os pequenos sinistros. Tanto a gente faz análise interna dos projetos que chegam para a gente, né, como a gente também vai em campo ver se o projeto foi executado. E ainda tem as vistorias, né, treinamentos, palestras. Então o Corpo de Bombeiro tem um vetor forte nessa parte preventiva, né? Eu digo hoje que ocupa mais da metade, né, do serviço nosso. A gente só vai atuar quando isso tudo falhou. A gente tem um processo e cada vez a gente está tentando, o comandante-geral, o coronel Aloísio, né, orienta que a gente estreite os laços com as defesas civis do município. Isso é importante, né? Porque essa questão de segurança social, como eu costumo dizer, é uma preocupação de todos, né? Não é só do Corpo de Bombeiro. Tem que ser. Entendeu? Tem que ser. Então, tem que ser. A realidade é essa. Tá aí. Coronel, parabéns aí pelas atividades, parabéns aí pela estrutura hoje, né? Que o senhor acaba de falar que nós temos aí no terceiro Comando Regional de Corpo de Bombeiros Militar aqui
isso tá dando uma tranquilidade para a população de modo geral, especialmente quando o senhor fala da questão preventiva. É a equipe que está o tempo todo atenta, é a equipe que está no campo para evitar os pequenos, os médios, os grandes sinistros. Claro. A gente não quer que isso aconteça de maneira nenhuma. Por isso eu fiz questão aqui de chamar a atenção desse casarão que a gente está vendo realmente eminência de acontecer um fato, porque aconteceram anteriormente. Né? Eu vou inclusive, eu estou aqui com o nosso amigo Tenente Coronel Manfredo, conhecido da região, Tenente Romo, que me assessora aqui. A gente vai, né, Manfredo? Vamos buscar a Ana, falar com a Ana sobre esse casarão aí, ó, preocupação. Porque entendeu? O comando regional ele tem os seus comandantes locais. Né? Sim. E eles que vão mais fundo nos problemas locais. A gente vai dando suporte para ele. O comando regional é o gestor de todos os batalhões. Quando eu falo gestor, eu falo em contratos, compra do que você pensar, de pneu, de estrutura de escritório, de equipamentos. Então a gente trabalha mais com uma parte de estratégia e de gestão financeira, execução orçamentária. Entendeu? Está com a gente. A parte operacional fica mais com os nossos batalhões. Mas a gente se compromete, lógico, é a obrigação de todos. A gente vê como é que está essa situação, né? Junto à prefeitura. Mas se acontecer alguma coisa grave, o comando geral fala com o senhor. Não. O governador vai falar com o senhor. Entenda, eu tô falando como nós trabalhamos. Mas a responsabilidade é minha. Né? Claro. É minha, não estou furtando, não estou me esquivando da responsabilidade. Né? Mas a gente tem que trabalhar com os nossos coronéis, nosso staff, né? E a gente vai resolver isso aí. Muito obrigado, Coronel, por sua participação aqui no programa. O tabuleiro, o site, a rádio está aqui à disposição do Corpo de Bombeiros para divulgações, para chamar a atenção da população, da sociedade, informação que o Corpo de Bombeiros entenda que é relevante, que precisa levar essas informações para a sociedade. Estamos aqui. Não, eu que agradeço aqui a oportunidade de divulgar um pouco do trabalho aqui do Comando Regional. Né? O pessoal. E é bom explicar como é que nós trabalhamos, né? Porque eu tenho notícia que gerou um ruído. Porque o bombeiro vai sair daqui de Ilhéus. Não, o bombeiro subiu de nível aqui em Ilhéus, né? Imagine que nós trabalhamos como um corpo, é corpo de bombeiro. Então a gente não pensa que a gente é dividido. Só que o comando de toda essa estrutura, a cidade de Ilhéus foi escolhida para abraçar o comando. Né? Então, a sede do comando é aqui. E nós trabalhamos em conjunto. Então, o batalhão daqui ajuda o batalhão dali, GQE sempre está ajudando conquista e vice-versa. Né? Nós somos uma organização só, nós somos um corpo só. Né? A intenção minha, do Corpo de Bombeiro como um todo, do nosso comandante geral, é entender cada vez melhor a sociedade. Entendeu? Então, para isso, a gente cria essa rede que um apoia o outro. Perfeitamente. Bati um papo com o Coronel José Manuel Almeida Lusquinhos, que é o comandante do 3º Comando Regional Sul do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Cadê? Vamos para o apoio, então? Vamos para o apoio. E daqui a pouquinho a gente já retorna com mais notícias, daqui a pouquinho a gente já retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Só lembrando que daqui a pouquinho eu vou tratar de um assunto que já tinha falado anteriormente aqui, que é de interesse